Como a dopamina construiu impérios e destruiu civilizações inteiras. Você já parou para pensar? Por que algumas pessoas parecem ter uma força sobrenatural para continuar, enquanto outras desistem no primeiro obstáculo? A resposta não está na sorte, no talento ou no dinheiro. Está numa molécula microscópica que circula pelo seu cérebro neste exato momento. A dopamina. E o mais chocante: os grandes nomes da história descobriram como hackear esse sistema neurológico muito antes da ciência explicar como ele funcionava. Vamos voltar no tempo. Pense nos gladiadores romanos que enfrentavam leões, sabendo que poderiam morrer a qualquer segundo. O que os mantinha lutando? Dopamina. Cada vitória liberava uma cascata química tão intensa que eles se tornavam viciados na própria performance. Não lutavam apenas por liberdade, lutavam pela descarga neuroquímica que vinha com a vitória. O Coliseu não era só uma arena de combate, era um laboratório vivo de neurociência aplicada. Agora pense em Genghis Khan, que construiu o maior império terrestre da história. Ele não tinha tecnologia, não tinha recursos superiores. O que ele tinha era a capacidade de treinar seu cérebro para liberar dopamina não com o conforto, mas com a conquista. Cada território dominado não era um fim, era um gatilho para o próximo desafio. Seu sistema de recompensa cerebral estava calibrado para nunca se satisfazer completamente. E isso não é exceção, é padrão entre todos os grandes conquistadores. A verdade brutal é esta: seu cérebro foi projetado para te recompensar com dopamina quando você faz coisas difíceis e importantes para sua sobrevivência. Mas a sociedade moderna perverteu completamente esse sistema. Hoje você recebe explosões artificiais de dopamina ao rolar o feed do Instagram, ao comer fast food, ao receber likes. Seu cérebro não consegue diferenciar entre uma conquista real e um estímulo artificial. E é exatamente por isso que você se sente exausto mesmo fazendo nada. Os vencedores de hoje, os CEOs bilionários, os atletas de elite, os artistas revolucionários, todos eles descobriram algo fundamental. Você precisa sequestrar seu sistema de dopamina de volta. Precisa reprogramar seu cérebro para liberar essa substância apenas quando você conquista algo verdadeiramente difícil. Quando você treina pesado, quando você termina aquele projeto impossível, quando você enfrenta seus medos de frente. É aí que a mágica acontece. Pensa comigo. Se seu cérebro está constantemente inundado de dopamina artificial, vinda de fontes baratas, por que ele iria se esforçar para liberar dopamina através do trabalho duro? Ele não vai. Você se torna prisioneiro dos prazeres fáceis, enquanto os vencedores se tornam viciados nos prazeres conquistados. A diferença entre mediocridade e grandeza está literalmente nessa escolha neurológica. Se você quer alta performance, precisa entender que está travando uma guerra química dentro do seu próprio crânio. E nessa guerra, ou você controla a dopamina, ou ela te controla. Deixa nos comentários a palavra controle se você está pronto para reprogramar seu cérebro. E se inscreve no canal porque isso aqui é só o começo da nossa expedição. Por que seus fracassos são apenas calibragem errada do sistema de recompensa? Aqui vai uma verdade que ninguém te conta. Você não falha por falta de força de vontade. Você falha porque seu sistema de dopamina está completamente desregulado. E quando eu falo desregulado, não estou falando de um probleminha superficial. Estou falando de uma sabotagem neurológica que acontece todos os dias sem você perceber. Vamos olhar para a história da aviação. Os irmãos Wright não foram os primeiros a tentar voar. Foram os únicos que conseguiram reconfigurar seu sistema de recompensa cerebral. Enquanto outros inventores desistiam após a primeira ou segunda falha, eles falharam mais de 1000 vezes. Sabe por quê? Porque cada falha liberava dopamina. Isso mesmo. Eles treinaram seus cérebros para sentir prazer não no sucesso final, mas no processo de tentativa e erro. Cada queda de um protótipo era um dado novo, um avanço disfarçado de fracasso. Compare isso com você hoje. Quantas vezes você desistiu de algo porque não viu o resultado imediato? Seu cérebro foi condicionado pela cultura do like instantâneo, da gratificação imediata, da vitória rápida.
E quando você se depara com algo que exige meses ou anos de esforço, sem recompensa visível, seu sistema dopaminérgico entra em colapso. Você interpreta a ausência de resultado como fracasso, quando na verdade é apenas o cérebro pedindo seu hit químico. Os grandes exploradores da era das navegações tinham que passar meses no mar sem ver terra, sem saber se voltariam vivos. O que os mantinha navegando? Eles aprenderam a extrair dopamina da jornada, não só do destino. Cada estrela mapeada, cada quilômetro navegado era uma micro-vitória que liberava pequenas doses de recompensa neural. Eles transformaram o sofrimento prolongado num jogo de pequenas conquistas encadeadas. Agora olha para um atleta olímpico. Ele treina 4 anos seguidos para competir por menos de 10 segundos. Como alguém consegue manter essa motivação? Simples. O cérebro dele foi retreinado para liberar dopamina a cada treino completado, a cada recorde pessoal quebrado, a cada músculo que dói no dia seguinte. Ele não espera a medalha para sentir prazer. Ele sente prazer no caminho até a medalha. E aqui está o segredo que separa quem conquista de quem desiste. Você precisa gamificar seu próprio cérebro. Precisa criar marcos de dopamina ao longo do percurso. Se você quer escrever um livro, não pode esperar a publicação para se recompensar. Você celebra cada capítulo terminado. Se quer emagrecer 20 quilos, você não espera chegar lá, você celebra cada quilo perdido. Você está literalmente reprogramando suas sinapses neurais. O fracasso só existe quando você não consegue transformar o esforço em fonte de dopamina. Quando você depende só do resultado final, você desiste. Quando você aprende a extrair dopamina do processo, você se torna imparável. Curte esse vídeo se você finalmente entendeu por que desistia de tudo. E comenta a palavra processo se você vai começar a celebrar cada passo, não só o destino final. E se você pudesse hackear seu cérebro, como os grandes estrategistas fizeram? Deixa eu te fazer uma pergunta que vai mudar sua perspectiva. E se os maiores estrategistas militares da história não fossem geniais por acaso, mas porque eles dominaram a arte de manipular a dopamina sob pressão extrema? Porque é exatamente isso que aconteceu. Pega o general Aníbal de Cartago, que atravessou os Alpes com elefantes para atacar Roma. Todo mundo achava isso impossível, mas ele entendeu algo profundo sobre neurologia antes da neurologia existir. Em situações de estresse máximo, o cérebro ou entra em pânico ou entra em flow. E a diferença está em como você gerencia suas expectativas de recompensa. Aníbal não pensava em conquistar Roma de uma vez. Ele dividia a jornada em micro-objetivos: cruzar aquela montanha hoje, alimentar os elefantes amanhã, vencer aquela batalha depois. Cada objetivo era uma descarga de dopamina que alimentava o próximo movimento. Agora vamos para a era moderna. Pensa em alguém que construiu uma startup do zero e vendeu por bilhões. Essa pessoa não acordou um dia e teve sucesso. Ela passou anos falhando, pivotando, recomeçando. O que a manteve no jogo? Ela aprendeu a técnica dos pequenos ganhos dopaminérgicos. Cada cliente conquistado, cada linha de código funcionando, cada investidor interessado era tratado como uma vitória digna de comemoração neural. O cérebro dela foi treinado para ver progresso onde outros veem estagnação. Você quer saber o segredo dos Navy SEALs? Não é só o treinamento físico brutal. É o treinamento psicológico que reconfigura como eles processam recompensa e dor. Eles aprendem a liberar dopamina não quando estão confortáveis, mas quando estão desconfortáveis. A mente deles passa a interpretar o desconforto como sinal de crescimento, e crescimento libera dopamina. É um hack neurológico que transforma sofrimento em combustível. E você pode fazer isso agora. Aqui está o protocolo. Primeira coisa da manhã, antes de tocar no celular, você faz algo difícil. Pode ser um treino, pode ser trabalhar no seu projeto, pode ser estudar. Algo que seu cérebro não quer fazer. Quando você termina, você deliberadamente para e reconhece aquilo como uma vitória. Você não segue para o próximo estímulo automático. Você saboreia aquela conquista por 30 segundos. Você acabou de ensinar seu cérebro que dificuldade gera recompensa. Depois você elimina as fontes de dopamina barata.
redes sociais, pornografia, junk food, qualquer coisa que dê prazer sem esforço. Você cria um déficit dopaminérgico proposital. Nos primeiros dias vai ser horrível. Seu cérebro vai implorar pelo hit fácil. Mas depois de uma semana, algo mágico acontece. As atividades difíceis começam a liberar mais dopamina porque são as únicas fontes disponíveis. Você hackeou o sistema. Os grandes vencedores não têm superpoderes. Eles apenas entenderam que alta performance é uma questão de engenharia neural, não de motivação. Se inscreve no canal se você quer mais técnicas de performance baseadas em ciência e história. E comenta hackear se você vai implementar isso hoje. Como transformar dopamina em vantagem competitiva permanente? Aqui está a parte que ninguém te conta sobre alta performance. Dominar a dopamina não é sobre um dia de disciplina ou uma semana de motivação. É sobre criar um sistema permanente onde seu cérebro trabalha a seu favor em vez de contra você. E isso exige entender uma verdade brutal que os vencedores conhecem, mas raramente compartilham. Vamos falar dos grandes navegadores da Era dos Descobrimentos. Cristóvão Colombo não foi o melhor marinheiro da época, mas ele foi o melhor em gerenciar a dopamina da tripulação durante meses de incerteza. Ele criava pequenas recompensas artificiais, apostas sobre quando veriam terra, pequenas celebrações a cada marco de distância percorrida, distribuição estratégica de suprimentos especiais. Ele entendeu que uma tripulação sem dopamina entra em motim. Uma tripulação com fluxo constante de pequenas recompensas conquista o novo mundo. Agora aplica isso para a sua vida. Você não está gerenciando só sua dopamina, você está gerenciando sua tripulação interna. Suas diferentes partes psicológicas precisam de recompensas estratégicas ou elas entram em rebelião. Sua mente racional quer crescimento de longo prazo, mas seu cérebro límbico quer prazer agora. Se você não alimenta o sistema límbico com recompensas calculadas, ele sabota seus planos racionais. Os grandes atletas sabem disso intuitivamente. Eles têm rituais de recompensa pós-treino que não têm nada a ver com o esporte. Pode ser uma música específica, uma comida favorita, uma ligação para alguém especial. Eles ancoraram dopamina em comportamentos específicos. O cérebro deles aprende. Esforço máximo. Zero, recompensa garantida. Com o tempo, o próprio esforço começa a liberar dopamina antes mesmo da recompensa chegar. É condicionamento pavloviano, aplicado à alta performance. Aqui está a estratégia completa. Primeiro, você identifica suas metas grandes e assustadoras, aquelas que parecem impossíveis. Depois, você quebra elas em objetivos semanais absolutamente alcançáveis. Cada semana, você atinge aquele micro-objetivo e se recompensa de forma consistente e ritual. Pode ser qualquer coisa que te dê prazer genuíno, uma sauna, uma sobremesa favorita, um episódio daquela série. O importante é a consistência. Segundo, você cria o que eu chamo de janelas de dopamina. São períodos específicos do dia onde você permite estímulos prazerosos. Fora dessas janelas, você vive em modo espartano. Dentro das janelas, você se permite prazer sem culpa. Isso evita o esgotamento dopaminérgico, que acontece quando você vive numa restrição permanente ou numa indulgência permanente. Equilíbrio não é meio termo, é alternância estratégica. Terceiro, você documenta suas vitórias. Todo dia você escreve 3 coisas difíceis que conseguiu fazer. Isso não é autoajuda fofa, é reforço neural. Quando você revisita essas listas, seu cérebro revive as descargas de dopamina associadas àquelas conquistas. Você está literalmente multiplicando o efeito neurológico de cada esforço. E finalmente você entende que dopamina não é o inimigo nem o salvador, é uma ferramenta. E como toda ferramenta, pode construir impérios ou destruir vidas. A diferença está em quem controla quem. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa entender como o cérebro realmente funciona. E deixa nos comentários a palavra império se você vai usar dopamina para construir, não para se destruir. Aviso importante.
Este conteúdo tem propósito exclusivamente educacional e informativo. As informações apresentadas não substituem orientação médica, psicológica ou de profissionais de saúde qualificados. Se você tem questões relacionadas à saúde mental, dopamina ou neuroquímica, consulte um profissional especializado. Os exemplos históricos foram utilizados para fins ilustrativos e educacionais.